Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo estaremos dando continuidade ao livro da Rainha Esté, com a lição 4, a fidelidade do cristão ao Senhor. E o tema tratado hoje será a importância de vestir a armadura de Deus. O texto base encontra-se em Efésios 6, versículos 11 e 12, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, em Efésios 6, Paulo ele encerra a sua carta aos Efésios e ele procura dar conselhos sobre as diversas formas de relacionamento e como devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. Além disso, ele abre os olhos dos cristãos para algo muito importante: a batalha espiritual. E nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e seus demônios. A nossa batalha espiritual, portanto, para vencer, nós devemos nos revestir de toda a armadura do Espírito Santo. Então nós temos, irmãos, visto nesses últimos tempos uma grande e espantosa atividade demoníaca. Entretanto, isso não é a situação que possa alarmar o crente fiel, pois está escrito e descrito na palavra do Senhor que assim seria o fim dos tempos. E isso se deve ao fato de que nesses últimos tempos está havendo uma expansão e difusão de assuntos tais como ocultismo, imoralidade, violência, crueldade. E há também um declarado ataque à palavra de Deus e à sã doutrina. A palavra diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o maior surto de atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e seus seguidores. E a mesma palavra diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é a segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos, há uma promessa de Jesus aos genuínos crentes. Que promessa é essa? Jesus nos garantiu autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hostes. Ao que nos depararmos com ele, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre as pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, desta maneira, nós podemos nos livrar dos poderes das trevas, mas em condições devemos estar resistimos a essas forças demoníacas. Então, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Todo crente ele deve estar ciente que a armadura que Deus nos fornece não é apenas um acessório para ser usado em ocasiões especiais, por não sabermos quando e nem onde o inimigo vai atacar. Nós devemos estar revestidos o tempo todo desta armadura. Então, vou trazer aqui um exemplo do exercício físico. Por exemplo, ele traz consigo uma série de grandes benefícios, mas é algo que nos tira completamente da zona de conforto. A começar o quê? Da rotina. Nós temos coisas para fazer,
mas muitas vezes acrescentar uma atividade física, além disso, muitas vezes nós estamos cansados. E como fazer uma atividade física já estando cansado? Contudo, quando ela se torna um hábito, essa atividade física, e feito de maneira correta, o exercício físico deixa de ser um fardo e se torna algo prazeroso. O mesmo acontece, meus amados, com a rotina de santificação em nossas vidas. No começo é um pouco incômodo, mas à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais prazeroso. Tudo muda, mas os hábitos eles ficam esquecidos e novos bons hábitos tomam o lugar de tudo. Amém? Então, amados irmãos, há momentos em nossas vidas que seremos provados em alguma situação. E nós vemos no livro de Esté a situação que foi decretada pelo rei Assuero após ler o livro das crônicas, conforme Esté 3:1. Logo após o rei Assuero ler o livro das crônicas, ele engrandeceu Amã e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Porém, existia um homem chamado Mardoqueu, que não se prostrou pelo fato de ser judeu, ou seja, pelo fato de se prostrar apenas ao Deus vivo. Aí nós lembramos aquela história, né? Que remete à história do livro de Daniel, cujo houve 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abidnego, que não se prostraram perante a estátua levantada pelo rei Nabucodonosor, pelo mesmo motivo de não se prostrarem a outros deuses, de se prostrarem apenas ao Deus vivo. Então Mardoqueu, ele tinha a convicção de quem estava servindo. Pode vir, amados, qualquer dado inflamado do inimigo em nossas vidas, mas se estivermos revestidos da armadura de Deus, nós não seremos atingidos, pois o Senhor estará conosco vencendo todas as batalhas. E continuando em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele nos encoraja a nos fortalecer no poder de Deus e se revestir de toda a armadura espiritual. E que seria esse motivo? O apóstolo Paulo ele deixa claro que todo cristão que está envolvido em uma grande batalha espiritual, ele deve estar pronto para lutar e vencer. Eu não sei quais são as suas prioridades hoje, mas saiba que todo cristão ele deve ter isso em sua mente e fazer disso um hábito. Então revista-se todos os dias da poderosa armadura de Deus e todos os dias se fortalecer em seu poder, para que não sejamos alvos frágeis do inimigo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia e que domingo você possa estar junto com o nosso pastor e coordenador, professor Cleonildo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueçam também do nosso maravilhoso café da manhã, um momento de comunhão entre nossos irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.